Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí do futuro. Já estou cansado de falar isso porque, enfim, é uma situação muito chata. Mas enfim, espero que esteja tudo bem, né? Eu estou gravando esse vídeo em junho, vocês vão estar vendo ele aí lá pro final de agosto. Então espero que tudo esteja legal, na medida do possível bom com vocês. E é isso, é muito triste estar falando isso em todos os vídeos, mas estou passando por momentos muito difíceis, né, com essa pandemia. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Eu tô todo descabelado porque eu acabei de acordar, mas é porque eu queria aproveitar a última luz natural que está entrando no meu quarto pra gravar este vídeo. Tá até cara de sono, mas é porque essa luz é maravilhosa. A gente vai conversar sobre um ano depois da Annie Wisemsk. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, gente, mas enfim. Sobre o que é que vai se tratar um ano depois? Um ano depois é um livro de memórias. A Anne era uma atriz famosa francesa e que, na década de 60, em especial em 68, ela era casada com um diretor francês, né, super renomado, o Godard, né, o Jean-Luc Godard. E então aqui neste livro, a Anne vai relatar pra gente como era a relação dela com Godard e de como foi que ela reagiu então ali a maio de 68 e a 68 no geral. Porque assim, gente, só recapitulando aqui, maio de 68 foi quando teve então os protestos ao redor do mundo, né? Os protestos tanto em Paris, quanto nos Estados Unidos, quanto até mesmo no Brasil, de revoltas de universitários, até mesmo de trabalhadores. Então, assim, 68 em si foi um ano em que o mundo pegou fogo, né? Tem vários livros sobre isso, tem aquele livro 68, O Ano Que Não Acabou, e todas essas paradas que é muito rico, assim. Pra mim, assim, vou ser bem sério com vocês, que como estudante de história, a década que eu acho mais rica, desde politicamente até questão cultural, questão de moda, questão de música, questão de filmes, questões de livros, é a década de 60. Porque, gente, os processos em que aconteceram na década de 60 foram processos que estão em voga até hoje, né? A questão dos direitos civis, a questão de tudo, né? Até a forma de protestar é uma coisa muito dos anos 60. A forma como protestamos hoje, a questão... Enfim, tudo. E eu, assim, sério, eu sou completamente fascinado pela década de 60. Assim, tinha tudo pra eu não ler este livro aqui, porque como vocês já devem saber, né? Se vocês viram o vídeo do Vida de Vernos Botex, eu não sou tão fã de cultura francesa, tô bem longe de cultura francesa. Mas neste livro aqui, como ele se passa na década de 60, e em especial ele vai falar sobre maio de 68, eu precisava ler porque, assim, é uma coisa muito rica, é um assunto muito rico, é um período histórico, assim, brilhante e muito rico, que dá muita manga pra pesquisa, pra debate e pra tudo mais. E eu precisei ler este livro. E assim, gente, olha, muito bom e muito interessante, porque que a gente vai acompanhar então as memórias da Anne um ano depois de ela ter protagonizado um filme do Godard, que foi quando eles meio que se conheceram ali, que foi o filme A Chinesa, que eu não vi, mas eu também não pretendo ver, tá? Já aviso logo que não pretendo ver. Então aqui ela vai relatar pra gente como era o relacionamento dela com Godard e de como foi que o relacionamento dela mudou ali em 68. Os acontecimentos externos influenciaram bastante o relacionamento dela, porque assim, eles nessa época, em 68, eles moravam perto da Sorbonne, que é uma das principais universidades francesas, se não a principal, e era lá que estava acontecendo todo o burburinho. Ou seja, eles estavam ali no olho do furacão, eles moravam muito perto de onde estavam tendo todos os protestos, de toda a confusão, de tudo que era movimento político estava acontecendo ali perto deles. E nesta época, o Godard, ele estava tentando se aproximar ali dos estudantes, ele estava se aproximando dos estudantes comunistas, porque ele estava, na cabeça dele, sentindo a revolução vindo ali pra França, vindo pro Ocidente. Então, assim, ele queria estar no meio de tudo, ele queria estar meio que ele nessa época que ele já era um pouquinho velho, né? Ele já não era mais tão jovem. E ele queria estar ali inserido no meio daqueles alunos, no meio daquelas pessoas que estavam com sangue à flor da pele, que estavam lutando, que estavam, enfim, reivindicando um mundo melhor. E ele queria fazer parte disso. E ele começou, neste período, em 68, ele começou a se envolver politicamente muito forte, assim. Tão forte que ele chegou a brigar com vários outros colegas diretores. Brigou com Truffaut, por exemplo, que era outro diretor francês muito influente na época. Então, assim...
Ele queria estar ali e a Anne, como estava casada com ele, também seguia ele e tava ali no meio daquela loucura, e no meio do mundo mudando. Então aqui esse livro a gente vai acompanhar basicamente isso, a gente vai acompanhar um relato próximo do maio de 68 em Paris, né? E aqui, gente, tem ainda o plus de que é, à medida em que o livro vai se passando, o livro não se passa só em maio de 68. A gente vai acompanhando também a forma como a elite cultural europeia reagiu, porque o Godard tinha muitos amigos e conhecia muita gente, então a gente vai ver aqui várias figurinhas conhecidas, vários diretores conhecidos, né? A gente vai ter aqui o Bernardo Bertolucci, a gente vai ter o Pasolini, a gente vai ter o Deleuze, né? O filósofo, a gente vai ter o Truffaut, a gente vai ter várias outras figurinhas ali da elite cultural europeia da década de 60. Então, assim, gente, esse livro aqui, ele é um livro muito interessante. Se você gosta, né, se você gosta de ler sobre a década de 60 e se você tem interesse sobre 68 e sobre a elite cultural francesa. Muito engraçado que quando a gente fala sobre momentos históricos e quando a gente vai ver relatos sobre momentos históricos, as pessoas nunca conseguem compreender muito bem que aquilo dali é um momento histórico. Por exemplo, a gente está na pandemia do coronavírus. Pra muita gente, assim, pra todo mundo, é muito estranho, mas a gente sabe que daqui a alguns anos isso vai ser considerado um grande marco histórico, como o maio de 68 foi um grande marco histórico. E é muito engraçado a gente ver aqui no livro, com a Anne contando as memórias dela, a indiferença de muita gente a tudo aquilo que estava acontecendo, até da própria Anne, que estava ali no meio do furacão, mas de que muitas vezes as preocupações dela eram completamente outras, e de que, tipo, é muito estranho, né? Você estar vivendo um momento histórico, porque você nunca consegue perceber. Eu me lembro muito bem de uma frase da Svetlana Alexievich, de que ela fala exatamente assim: os homens nunca estão à altura dos acontecimentos históricos. E isso é verdade. A gente nunca está à altura dos acontecimentos históricos. Então chega a ser muito engraçado algumas partes aqui desse livro, porque, assim, a forma como a Anne reage é tipo, tá, foda-se, sabe? E é muito interessante porque a gente pensa assim: não, todo mundo naquela época estava super engajado, estava sentindo que o mundo estava mudando, estava sentindo isso. Isso, hoje a gente vê em retrospecto, porque quem estava vivendo na época ainda tinha uma vida, ainda vivia a própria vida. E é isso, sabe? E é muito curioso a gente ver o maio de 68 por essa perspectiva, por esse prisma. E eu achei bem interessante. E além disso, gente, a escrita da Anne é uma escrita bem leve, bem ágil, assim, ela não enrola, ela também não faz muito malabarismo com palavras, ela só vai contar mesmo pra gente, e o encantamento tá na história que ela está contando ali, porque, assim, pra quem gosta da década de 60, esse livro aqui é um prato cheio, porque é meio que como se você estivesse numa viagem, sabe? Porque você tá ali no meio dos acontecimentos, ela narra muito bem as situações. E quando passa o maio de 68 e a gente vai acompanhar então o Truffaut e a Anne durante mais um ano, basicamente, a gente vai viajando ali, por exemplo, para Londres, e a gente vai ver algumas figurinhas ali conhecidas, como o Paul McCartney, o John Lennon, os Rolling Stones. Gente, a parte dos Rolling Stones nesse livro aqui é a melhor parte de todas. Melhor parte. Eu não vou falar pra vocês que eu quero que vocês leiam. Mas, gente, olha. Muito boa essa. A parte dos Rolling Stones pra mim foi a melhor. Eles vão pra Nova York gravar coisas, vão pro Canadá. Ou seja, a gente faz um passeio longo, a gente vai pra Itália aqui também, porque a Anne vai gravar um filme lá. É bem interessante mesmo. Esse é o tipo de livro que você viaja junto com o livro. Se você ouvir as músicas que a Anne fala que estava ouvindo ou que estava tocando ali no momento, a viagem fica mais completa ainda. É muito interessante mesmo. Só pra finalizar aqui essa nossa conversa, pra não me estender demais, uma coisa que eu já imaginava, assim, não vou dizer que foi uma surpresa, é de que o Godard era esquerdomacho na década de 60, gente. Na década de 60 já existia esquerdomacho. E tem umas coisas que esse cara faz que é extremamente petulante e de que volta pra mim aquela coisa que eu falo no vídeo do Vernon Subutex, do vídeo lá da Virginia Despeixe, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. É a arrogância francesa. Eu odeio a arrogância francesa. Odeio. Ainda bem que a Anne não tem isso. A Anne é uma pessoa muito de boa. Mas o Godard, gente, que homem chato.
Que homem chato, que homem chato. Assim, seria, eu não sei, né, mas assim, o relacionamento dele com ela, a forma como ele agia com ela, era uma forma bem escrota mesmo. E assim, eu já imaginava porque ele é francês e ele era um diretor, e esse negócio de ele se envolver ali com os estudantes é bem esquerdomacho total e bem ridículo. Pra não dizer pior. Assim, sério, eu tinha vontade. Toda vez que ele aparecia e falava, e ficava falando sobre comunismo e sobre revolução, ele sendo super rico e tal, sempre ficava assim. É isso, né? Até hoje, se você for numa faculdade, você vai ver ali o pessoal marxista, comunista, falando não, revolução, não sei o quê. Vai ver onde essas pessoas moram. Vai ver, né? Tudo esquerdomacho, tudo esquerda caviar, tudo boyzão da Zona Sul. Mas falando de revolução, e ai de você se você não falar. Você é considerado fascista, tá? É. Já tive até uma situação em que eu, por falar mal desse tipo de pessoa, parecia que eu tinha xingado a mãe daquelas pessoas. E só faltaram me falar que eu era fascista, assim, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, eu tenho uma preguiça desse tipo de pessoa, uma preguiça muito grande. Fala assim, ah não, porque revolução, ah não, porque isso e aquilo, ah não, porque mudança total da sociedade. Gente, primeiro, que quando alguém começa a falar sobre isso, eu já penso assim, cara, isso já é um idealismo muito bobo, pra não falar idiota. Segundo, é de que são pessoas que nunca trabalharam na vida, assim, que nunca passaram 8 horas tendo que trabalhar, né? Trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana, e que vem falar sobre questão trabalhista, que vem falar sobre trabalhadores. Ah, gente, peraí, eu odeio esse tipo de gente, odeio. E olha que, falando assim, parece que eu sou uma pessoa super escrota de direita, mas não. Assim, é porque me irrita isso, essa coisa de esquerdomacho falando sobre não trabalho, sobre revolução comunista. Ah, vá, meu filho, vá procurar um trabalho, vá trabalhar pra você saber o que é. E eles adoram falar por meio dos trabalhadores, assim. Eu cheguei no momento da vida da faculdade que eu não falo mais nada, eu só fico passando raiva por dentro, porque se eu falar, eu vou passar mais raiva ainda com essas pessoas. Porque, gente, é uma coisa ridícula, tipo assim, a mudança estrutural toda da sociedade, mudança, revolução, capital, não sei o que. Ai, gente, preguiça, eu tenho zero preguiça. E o Godard era basicamente isso, ou seja, preguiça eterna de um cara burguês rico querendo falar sobre revolução comunista. Ah, meu filho, quer fazer revolução comunista? Vai doar teu dinheiro pra quem precisa. Vai doar o teu dinheiro pro trabalhador, sabe? Ai, gente, não aguento, assim. Mas até essa parte que ela narra o relacionamento dela com o Godard e da forma como o Godard agia, é uma parte que eu particularmente fiquei com raiva, mas muita gente vai achar assim, nossa, que incrível, que diretor foda, diretor comunista, não sei o que, tarará, porque tem várias pessoas que ainda caem nesse conto do vigário. Eu não caio jamais, assim. Já passou seu tempo que eu acreditava nesse tipo de coisa. Aliás, foi minha professora da escola de filosofia que me ensinou a ser cínico com esse tipo de gente. Muito bom, gente, muito bom. Olha, enfim, tô me prolongando demais aqui nesse assunto, mas é porque esquerdomacho e esse tipo de pessoa que a gente encontra aí nas faculdades que fica falando revolução, não sei o que, blá 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 blá, é um saco e enfim, zero paciência pra esse tipo de gente. Mas enfim, fica aqui a dica de um ano depois, um livro de memória super curtinho, ele tem 170 páginas, então assim, você lê rapidinho, escrita gostosa, é realmente aquilo que eu falei, é uma viagem, a Anne te transporta, e é muito interessante, gente, muito interessante mesmo, até pra você que não gosta tanto dessas coisas francesas, hein, recomendo, porque eu também não gosto. Enfim, fica aqui a dica. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Lembrando que toda quarta e todo domingo estamos conversando aqui sobre algum livro, seja ele legal, seja ele não tão legal assim. Enfim, a gente tá sempre conversando. E é isso, gente. Se vocês tiverem interesse de ler este livro ou de comprar ele, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês comprarem com o meu link, porque ajuda bastante aqui o canal, tá? Peço, por favor, se vocês forem comprar qualquer coisa, comprem com o meu link, porque ajuda bastante mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Se vocês já leram, ou se vocês querem ler esse livro, comentem aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. O que vocês acham também sobre esquerdomachos no geral? E é isso, gente, ó. Beijo, se cuidem, tá? Se protejam. É isso, ó.
Beijão e até o próximo vídeo.